Olá, seja muito bem-vindo ao FIFA Nerd. Falando de cultura pop mais uma vez, nós vamos falar hoje de um assunto bem interessante e bem legal. Nós vamos fazer uma série de vídeos aqui que vai explicar um pouco sobre o Aranhaverso, como é que eles podem se conectar com o MCU, novos personagens. Então nós vamos começar a conhecer hoje 6 personagens, na próxima semana vamos falar de outros personagens, mas vamos falar de 6 personagens de hoje do Aranhaverso, que pode ser bastante interessante e podem entrar no MCU futuramente, caso a Sony e a Disney queiram fazer proveito desses personagens nos seus universos. Então, como aqui diz o vídeo, Aranhaverso, parte 1. Vamos falar então aqui da fase 5. Será que podemos ter alguns personagens? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso vídeo, falando um pouquinho sobre isso. Então, vou apresentar alguns personagens do Aranhaverso que eu acho interessante, e se eu pudesse, eu faria o que eles pudessem ser usados no MCU. Vou falar de alguns aqui. Primeiro, vou falar aqui do Spider-Man 2099, que é um Homem-Aranha lá do futuro. Vamos explicar um pouquinho sobre ele. Outro interessante também aqui é o Homem-Aranha Spider-Punk. Esse eu acredito que daria histórias fantásticas aí nas telas de cinema, no live action. O Spider-Man Noir, que nós vimos na animação da Sony, que também não seria interessante, esse já veio do passado. Também tem o nosso Spider-Man Run, que é o Porco-Aranha, que também fez sucesso na animação também, que eu aproveitaria praticamente o sucesso dele, também tentar levar no live action. A Gwen Stacy também é um personagem interessante, e a própria Silk também, que é outro personagem bem interessante que eu gostaria então de comentar aqui e falar com todos sobre esses personagens. Começando então pelo Spider-Man 2099. O Miguel O'Hara, ele é a pessoa que faz esse personagem. Então ele é o herói do universo dos Aranhas lá do futuro. Ele não ganhou seus poderes nos tempos de colégio, igual o Peter Parker. Lá no futuro, ele fez alguns experimentos, ele usou o DNA, que foi do Peter Parker, uma amostra do DNA, criou lá numa experiência uma fórmula, muito parecida com o super soldado, e auto se aplicou, e aí isso fez com que ele começasse desenvolvendo alguns aprimoramentos genéticos. A Alchemax é a empresa que ele trabalhava, e ele então acabou desenvolvendo algumas coisas bem interessantes aí na sua formação. Então ele tem a capacidade muito parecida com o Homem-Aranha original, porém melhorada, já que ele é lá do futuro. É o Homem-Aranha 2099. Então nós vamos falar um pouquinho mais de detalhes sobre esse personagem muito interessante. Então, um pouco dos detalhes aqui do personagem, por exemplo, ele tem alguns vilões clássicos, como o Abutre 2099, o Venom 2099, o Duende Verde 2099. São personagens clássicos que fazem com que esse personagem te enfrenta lá no futuro. Então, imagine uma conexão com o MCU, um multiverso aberto, esse personagem vindo do futuro e esse poderoso Homem-Aranha também vindo. Seria algo bem legal. Então, um pouquinho dos poderes dele aqui. Então, ele tem força, tem agilidade e ele tem três coisas bem diferentes do Peter Parker, já que ele é do futuro e está melhorado. O primeiro ponto interessante é que ele escala as paredes com o apoio das garras, ou seja, ele tem garras, então com as garras ele faz a sua escalação nas paredes. Ele tem agilidade também, como falamos, tem a força, como falamos também. Ele consegue também emitir um veneno que pode paralisar as pessoas, né, os seus vilões. E também ele possui também um outro diferencial, que é a questão de que ele tem as suas teias orgânicas. Ou seja, então ele consegue então disparar teias. Então é um personagem bem interessante e daria boas histórias aí, tá nas HQs aí um bom tempo. E isso, o fato de ter teias orgânicas, ter garras, poderia fazer dele um personagem muito legal aí no MCU. Então, a identidade dele, como nós comentamos, é Miguel O'Hara, que é um herói do universo dos Aranhas lá do futuro. Então ele estreou na HQ The Amazing Spider-Man 365, onde ele fez a estreia dele. E o traje dele é uma coisa interessante. Como é um traje futurista, então a roupa dele é feita de moléculas estáveis azuis, que ainda não foi usado nos live action, não foi usado ainda no cinema, esse tipo de expressão para uniformes, mas que tudo indica que se for desenvolvido, dá para desenvolver como um uniforme muito poderoso, já que usa essa expressão moléculas estáveis azul. Então, esse é um personagem que eu gostaria muito, o Spider-Man 2099, que pudesse então no futuro ser usado no live action dos cinemas, seja da Sony, seja da Marvel ou uma série. Tem muitas outras boas,
que é um Homem-Aranha muito poderoso, essa versão do Spider-Man, do Miguel O'Hara. Agora vamos falar de um outro que esse também seria interessante demais também. Nós vamos falar do Spider-Punk. O Spider-Punk, a identidade dele é o Robert Brown. Ele é um adolescente, considerado um sem-teto, e ele foi transformado por uma aranha que foi irradiada como parte de um despojo de lixo, de uma época que o Norman Osborn nos quadrinhos ele foi presidente, ele dispensou um lixo lá, e aí o Robert Brown foi mexer nesse lixo e acabou sendo picado por uma aranha radiativa. Ele tem alguns poderes bem interessantes, com força, agilidade, teias de aranha. A origem dele é que ele é um Homem-Aranha lá da Terra 138. Então, o Spider-Punk pode ver que é muito interessante e é um personagem que gostaria muito de ser bem usado, porque ele deve ser bastante engraçado, pode ver que ele é músico, ele tem essa guitarra, também que é uma arma que ele possui, ele tem um dronezinho ali também bem maneiro. Então, seria muito interessante ter aí o Spider-Punk fazendo parte, então, desse universo da Marvel. Então ele poderia também ser muito bem usado, é um jovem, é um uniforme bem legal, usa tênis, então eu gostaria muito de ver esse Spider-Punk, essa versão do Homem-Aranha, sendo usada também na live action também. Dá para fazer uma série legal, dá para fazer muitas coisas interessantes com esse personagem, Spider-Punk. Agora vamos falar aqui do Homem-Aranha Noir. Nós vimos até no live action da Sony, né, na animação da Sony, que esse personagem foi usado. Mas eu gostaria muito de ver histórias dele no live action, inclusive séries, porque ele é um Homem-Aranha Peter Parker lá do passado. Então, lá no passado, então, ele, assim que soube que os seus pais foram mortos, ele passou a investigar. Então, ele também teve um contato com uma aranha, desenvolveu vários poderes, anos 1930, anos 40. E o Spider-Man Noir, ele é um personagem muito interessante que dá para se usar, sim, muito bem nos cinemas também e nas séries. Pesquisando um pouquinho dele aqui, uma coisa bem legal, que quando eu pesquisei, é que ele é um Peter Parker mutante, olha só, hein? E tem habilidades com armas de fogo. Então seria uma versão do Homem-Aranha muito diferente daquela que nós conhecemos, porque esse Peter Parker é um mutante, então daria de repente para você aí trabalhar os mutantes, dizendo já que já existe algum tempo na Terra, usando essa versão, né, desse Homem-Aranha, que lógico a origem dele é da Terra 90.214, né, 90.214, mas pensando em live action, pensando no multiverso, você pode brincar bastante com os personagens. Essa versão do Homem-Aranha seria bem legal, então, para nós vermos então em ação. Então, temos até a imagem de uma HQ dele, parece bem sombria, pode ver que ele usa armas, ele tem capa, ele é uma espécie assim de um personagem que lembra muito o Batman detetive, por assim dizer, ele usa aquele chapéu, sobretudo aberto, armas, e essa HQ Marvel 2 Spider-Man mostra que dá para pensar e fazer histórias bem interessantes desse personagem aí. Muito legal. Agora podemos ver também aquele que nós conhecemos também, que é o Porco-Aranha, o Spider-Man Ham, que é o Peter Parker, que é bem engraçado. Nós vimos também na animação da Disney esse personagem. E eu penso que daria para fazer um trabalho bem legal com as aventuras desse Spider-Man Ham ou Porco-Aranha, como falado aqui no Brasil, a tradução brasileira, do Peter Parker. Então ele é animação pura, todo alívio cômico. Ele tem aí histórias próprias. E olha só também essa imagem bem interessante, que ele pode passar em os portais, viajar no tempo, encontrar com os outros Homem-Aranhas. É um universo que eu gostaria muito que a Sony, que fez aquela animação, pudesse trabalhar outras versões e fazer, principalmente que o Porco-Aranha possa ter mais espaço e participação, porque é um personagem muito legal você trabalhar numa animação. Gostei demais de ver e trouxe aqui nessa lista de alguns que nós gostaríamos de ver então nas séries aí do MCU ou da Sony. Rasgando um pouco aqui, agora uma personagem bem legal, que essa vocês conhecem, que é a Gwen Stacy, que agora nos quadrinhos mais recentes passou a ser a Ghost Stacy. Então nós vamos falar aqui da Gwen Stacy também, que fez a animação, também foi bem interessante a participação dela na animação, e poderia também vir para um mundo live action da Marvel. Interessante que nós sabemos que a história da Gwen Stacy é uma história um pouco triste, porque ela foi morta pelo Duende Verde.
Mas ela tem uma ficha interessante, olha aqui. Ela é Gudeli Maxine Stacy, é o nome dela. Esse uniforme bem bacana, bem futurista, um uniforme bem legal para o personagem. Ela é de fato uma heroína, inclusive num dos universos dos Aranhas. Ela está viva, ela é a personagem principal, ela até se assume como Mulher-Aranha, em um determinado universo aí. E é uma estudante, uma jovenzinha estudante que talvez muitas jovens pudessem se identificar com ela pelos problemas que ela passa, porque ela vive, pela forma dela ser diferente. A animação mostrou um pouquinho que ela sofre um pouco em algumas diferenças por ter o poder da aranha, mas é uma personagem bem legal. Aí um pouquinho do logo que ela usa no uniforme, uma outra marquinha bem interessante dessa heroína. Então aí também essa Gwen Stacy que também eu acho bem interessante, gostaria muito de ver no live action também. Ela que cabe uma história bem legal, porque ela tem boas histórias, a animação, tivemos uma pitadinha dela, mas quando vemos as HQs, é muito rica, é muito bacana as HQs dela. Inclusive hoje, o público mais jovem tem a Gwen Stacy como até uma das principais personagens do Aranhaverso. Então, é muito conhecido pela garotada, os mais jovens, a Gwen Stacy. Então, certamente, ela faria um grande sucesso aí no universo live action da Marvel ou da Sony. Um pouquinho mais também, a Gwen Stacy não é a única jovem Mulher-Aranha que nós temos no universo. Vou trazer para vocês aqui uma que está sendo muito comentada nas últimas semanas, que é alguém que também participa das HQs, tem poderes bem legais também. Nós vamos comentar aqui, que é a Silk, ou a Teia de Seda, que é essa jovem aí que está sendo bastante comentado, que a Sony vai produzir aí uma série live action. Tem tudo para dar muito certo, sucesso, porque a Silk ela é uma heroína muito interessante, cabeça jovem mesmo, ativa, ousada. Ela tem poderes tais como agilidade, forças. O curioso é que as teias dela são naturais, lançadas nas pontas dos dedos. E para que você possa conhecer um pouquinho da história da Silk, é a seguinte: dizem a lenda que logo assim que o Peter Parker foi mordido ou picado pelaquela aranha, nos quadrinhos, essa mesma aranha andou alguns quilômetros e picou a Silk. E aí que acontece, como a Sarah já tinha tido contato com o Peter Parker, ela chegou muito mais alimentada, com muito mais, podemos dizer, elementos que fez com que a Silk então se tornasse uma pessoa igual ao Homem-Aranha, mas com mais poderes aprimorados, porque a aranha já havia picado o Peter Parker e depois já picou ela, então trazendo um pouco mais de energia e condições para ela. Então ela é uma heroína legal para se trabalhar. O interessante é que dá para você encaixar bem a adaptação dela nos quadrinhos com a história do live action. Por quê? Porque o que consta é que a Silk, assim que os cientistas, as pessoas descobriram que ela foi picada por uma aranha, que mesmo que fez o Homem-Aranha, eles isolaram ela. Ela ficou isolada, ficou presa. Então as pessoas perderam informações sobre ela e foi descoberta depois. Então daria até para você fazer no universo do Homem-Aranha, dentro das mesmas histórias que a gente já assiste, né? Apenas fazer com que a mesma aranha que picou o Tom Holland, ou a que picou o Tobey Maguire, ou a que picou o Andrew Garfield, seja lá quem for fazer a sequência, possa fazer então, usando o mesmo espaço, a sequência fazendo com que a Silk fosse então picada por uma aranha também e ter sua jornada de histórias. Então o nome dela é Cindy Mon. Então a Cindy Mon é uma heroína, ela tem de seda, é uma personagem muito bacana. Então assim que lançar o live action, vale a pena demais assistir. Então foi um pouco mais da Silk, é interessante porque ela faz uma conexão bem interessante, olha só. Inclusive nós colocamos no nosso post no Instagram, lá no arroba NiloFifaNerd, se você não acompanhou, acompanhe. E essa conexão prova que dois fatores interessantes que estão sendo comentados, que pode ser produzido tanto pela Disney como pela Sony, pode ser a conexão de dois personagens que estão chegando aí para que o universo possa ser unificado. É lógico que tanto a Sony como a Marvel tem várias possibilidades, mas a criação desses dois personagens é uma dessas possibilidades. Por quê? O Tocha Humana, ele é um dos integrantes do Quarteto Fantástico. Existem histórias que a Marvel ainda não explorou da amizade grande entre ele e o Peter Parker. Nos quadrinhos chega a ser engraçado a união dos dois. E a Marvel já anunciou com esse logo aqui, né, que eu vou apresentar para vocês, né?
que o Quarteto Fantástico será lançado pela Disney, ou pela Marvel, pela MCU. E do lado de cá, da Sony, a Sony também já anunciou também que a Adeline Rudolph é candidata ao papel de Silk, teia de seda, ou seja, então já está confirmado que a série será gravada, já tem uma diretora e já estão escolhendo então quem será a Silk nas séries de TV, no streaming, e a Adeline Rudolph é uma das candidatas aí. Eu acredito até que deverá ser ela escolhida para esse papel, porque ela tem características muito interessantes, parecidas com a teia de seda ou a silk, ou simplesmente seda, como alguns dizem. Então é isso, pessoal. Então, nós trouxemos aqui hoje alguns personagens que podem ser interessantes do Aranhaverso, como falamos no nosso vídeo. Nós vamos fazer em 3 partes. A próxima série nós vamos trazer mais 6 integrantes interessantes que nós acreditamos que possam fazer parte do MCU. Trouxemos 6 hoje. Vamos também falar de vilões também, do Sexteto Sinistro mais à frente também. Vamos fazer um vídeo explicando sobre eles. E aqui então é o FIFA Nerd Sports, aqui no YouTube. Se você gostou do vídeo, dê um like para nós, inscreva-se no canal. Nós vamos trabalhar bastante para trazer para vocês bom conteúdo aí, onde possa ter teorias que podem fazer com que você entenda o que está acontecendo no live action, o que acontece nos quadrinhos, qual é a conexão. Então essa é a parte 1 do Aranhaverso. Então fica a pergunta, né, para vocês aí. Aranhaverso MCU fase 5. Quem pode participar? Então, mostramos aqui alguns candidatos a essa participação. Aqui o FIFA Nerd Sports, que fala de futebol, e cultura pop também. Então, mais uma vez, agradecemos vocês. Se gostou, assine e compartilhe o vídeo aí. Temos outros vídeos também aqui do canal para vocês assistir. E até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.